Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui, então, à nossa aula sobre do módulo de reprodução. Na aula passada nós falamos sobre sistema genital masculino e hoje, então, a aula sobre sistema genital feminino, tá certo? Então, quando a gente está pensando aqui nessa parte do organismo, né, no sistema genital feminino, nós estamos falando ali do também chamado de sistema reprodutor e vai envolver aí os ovários, as tubas uterinas, o útero, a vagina, o pudendo e as glândulas associadas, tá bem? Nós vamos falar um pouquinho de todas elas, um pouquinho sobre o ciclo hormonal feminino também hoje. Bom, quando a gente inicia aqui, então, na parte mais externa da anatomia genital feminina, nós vamos ver aqui uma estrutura na parte mais externa, né, o que nós chamamos aqui de monte do pubis, essa região que fica logo aqui à frente da região genital. Ela é uma região que tem uma quantidade acentuada aí de gordura, certo? E pelos pubianos. Isso aqui, então, tanto a gordura acumulada nessa região quanto os pelos, eles servem para proteção mecânica aqui da região do pubis, tá certo? Durante o ato sexual, servem para amortecimento, tá? Se você descer um pouco mais aqui para a região vaginal, mais externamente, você vai encontrar, a gente vai encontrar, né, os lábios maiores ou os grandes lábios da vagina aqui. É uma região que ainda é coberta por pelos pubianos, tá certo? Ela também tem uma grande quantidade de glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, né, que vão aqui, ainda estão presentes, tá certo? Mas basicamente os grandes lábios aqui, eles servem para proteção e para impedir o acesso de substâncias ou para impedir o acesso de qualquer coisa que fosse chegar fisicamente aqui na região vaginal, tá certo? Na região mais interna, nós vamos encontrar o que nós chamamos de lábios menores ou de pequenos lábios. Os pequenos lábios, eles são... desculpa, os grandes lábios aqui ainda têm um acúmulo de cutâneo e de gordura, tá certo? Eles dão ainda esse padrão de fechamento para a área vaginal. Já os pequenos lábios, não, eles são muito mais uma dobra cutânea, eles não têm acúmulo de gordura aqui nesta região, tá certo? Eles vão ter uma quantidade maior já de glândulas, não tem glândulas sudoríparas, uma quantidade maior de glândulas sebáceas aí que vão secretar substâncias oleosas para a lubrificação dessa área aqui, tá certo? Diferentemente do homem, em que a uretra é tanto o canal por onde vai passar a urina, quanto o canal por onde vão passar os espermatozoides, na mulher, a vagina e a uretra são separadas, tá certo? Então, o óvulo vai passar por aqui, pela vagina, tá certo? E a urina vai passar aqui pelo orifício da uretra, que a gente chama de ósteo externo, né? Então, uma diferença aí aqui é separado. O ósteo da vagina, ele fica logo abaixo, entre a uretra e a região do ânus, tá certo? Ele é recoberto quase sempre por uma membrana muito fina, chamada de ímen, né? Antes da primeira, isso rompe no momento da primeira relação sexual da mulher, né? E ele serve também para recobrir a entrada da vagina e não permitir que entrem sujeira e outras coisas aqui, enquanto ainda tem nessa idade mais menos avançada da mulher antes da primeira relação sexual, tá certo? Depois disso, você tem uma série de modificações aqui no ambiente interno da vagina que acabam por fazer essa proteção de forma química num segundo momento, tá certo?
então acho que na parte externa é mais ou menos isso. Uma outra estrutura que também faz parte do sistema reprodutor feminino é a mama, tá certo? São os seios aqui, que na mulher eles são mais desenvolvidos do que no homem, tá? Importante dizer que essa glândula, esse grupo de glândulas aqui, né? Ele se localiza acima da musculatura peitoral. Então, se você pegar aqui no corte, ó, esses são as costelas, esses redondinhos são as costelas. Aqui temos a clavícula, onde está preso essa musculatura do peitoral maior aqui. E o que acontece é que nós vamos ter aqui uma camada de tecido conjuntivo, que são os ligamentos do seio aqui, recobrindo o que vai ser a estrutura da mama, né? Bastante, já na idade, quando a mulher atinge a puberdade, você tem um acúmulo de células de gordura aqui, que vão dar um aumento no volume dos seios, né, das mamas aqui, justamente para conferir proteção, junto com o estímulo do desenvolvimento das glândulas mamárias, tá certo? As glândulas mamárias aqui, elas vão estar concentradas nesses lóbulos, né, mamários aqui, e você tem os diferentes lóbulos. As glândulas mamárias são células, são glândulas sebáceas modificadas para a produção do leite, né? E o que vai acontecer aqui é que todas elas têm, além das glândulas, né, das células que vão produzir o leite, elas têm uma série de ductos. Esses ductos vão se interconectar, veja aqui de uma maneira mais detalhada, tá certo? E eles vão ter a sua parte externa aberta aqui na região da papila do mamilo, tá certo? Que é onde da papila da areola aqui, que é onde esse leite vai ser ejetado para fora. E nós temos aqui, então, na parte externa do seio, além da pele que recobre, uma região mais um pouco mais escurecida, né, que é chamada de areola, e o mamilo aqui, a papila do mamilo aqui, onde vai sair o leite, essa região ela é um pouco mais reforçada, porque justamente é um tecido mais grosso, né, um tecido menos sensível, porque é justamente aqui né, mais resistente, justamente onde a criança vai mamar logo que ao nascimento, nos primeiros 2 anos de vida, tá certo? Então, na mulher, diferentemente do homem, aqui mais uma diferença, né, diferentemente do homem, na mulher, as mamas também fazem parte aí do sistema reprodutor, tá bem? Se nós olharmos agora a parte de homologia dos órgãos externos, desses órgãos genitais externos, nós vamos ver que embrionariamente, é possível nós traçarmos de volta a origem embrionária de cada uma das estruturas e dá para a gente fazer uma homologia, certo? Então, na mulher, esqueci de falar lá na parte da anatomia externa, né? Na mulher a gente ainda encontra aqui logo acima da uretra, né? Acima dos pequenos lábios aqui, o clitóris. O clitóris é o responsável, é uma região com bastante terminações nervosas, né? E esse clitóris é responsável aí também por ajudar na excitação e no prazer sexual feminino, tá certo? Embriologicamente, a glande do clitóris, ela é homóloga à glande do pênis, tá certo? Então, eles cumprem mais ou menos a mesma função, que é aqui de você ter um auxílio na excitação sexual e na facilitação do ato, né? Assim como a glande do pênis é recoberta por uma camada de pele que nós chamamos de prepúcio, a mesma camada de pele, de uma maneira levemente diferente, também acontece no clitóris, ou seja, a mulher também tem um prepúcio aí
recobrindo a glândula do clitóris, e o corpo do clitóris também, ele tem um pedacinho aqui na parte externa, uma parte mais interna, né, que seria o homólogo ao corpo do pênis do homem, tá bem? Ambos, tanto o pênis quanto o clitóris, aumentam de tamanho durante a relação sexual por conta do mesmo mecanismo que é o influxo de sangue e a retenção de sangue aqui nessa região, fazendo com que eles aumentem de tamanho, certo? Bom, se nós olharmos agora aqui a parte mais externa, a, os grandes lábios da mulher, eles são homólogos, né, ao tecido que vai dar origem ao escroto, tá? E os pequenos lábios, que é o tecido que dá origem aos pequenos lábios na mulher, no homem ele se retrai e forma aquilo que nós chamamos de rápio pene escrotal, tá bom? Então seria esse tecido mais abaixo aqui que junta, ele é a retração do que seriam os grandes lábios na mulher, tá bem? O meato da uretra está aqui, o meato da uretra da mulher está aqui, e na mulher nós temos a vagina que não tem aqui homólogo no homem, tá certo? Muito bem, dando continuidade aqui, então, vamos passar agora, saímos da parte da anatomia externa, vamos passar para a anatomia interna. E aqui na anatomia interna, a gente tem uma série de estruturas que são importantes para nosso tema hoje. A começar, então, nós temos os ovários, tá certo? São dois, um de cada lado do útero. Essas estruturas estão todas pareadas, né? Elas ficam presas no seu lugar por uma estrutura que é que nós chamamos de ligamento útero-ovárico. Então, ele sai do útero e se liga até o ovário e prende o ovário no seu lugar devido, onde ele tem que ficar, tá? Ligando os ovários agora com a parte mais interna do útero, tá? Nós temos o que nós chamamos de tuba uterina, então são duas também, uma para cada lado. Se vocês pegarem alguns livros mais antigos, vocês vão sim, encontrar também o nome de tuba de Falópio ou trompa de Falópio, tá certo? É a mesma coisa. E aqui na região mais distal dessas tubas uterinas, você vai encontrar essas estruturas digiformes chamadas de infundíbulo, ou de fímbrias, tá certo? São as fímbrias aqui da tuba uterina e infundíbulo é essa área aqui. Nós vamos entrar no detalhe de todas elas. Ao final aqui da nossa tuba uterina, a gente vai encontrar o útero, né? O útero é composto aí de 3 camadas, uma camada mais externa, que o recobre, que é chamada de perimétrio, uma camada medial, que é muscular, chamada de miométrio, e uma camada mais interna, que é o endométrio, que é aí tanto a região onde o óvulo vai se implantar e parte dela vai contribuir para a formação da placenta no segundo momento, como também é a região que vai descamar e é responsável pelo fluxo sanguíneo durante a menstruação mensal feminina, tá bom? O útero também é dividido em 3 partes, fundo, corpo e colo, nós vamos ver já já, e diretamente ligado aqui ao colo do útero, nós vamos encontrar a vagina, que é um canal muscular, né, que tem aí algumas funções que nós vamos discutir mais para frente, né? E aí a vagina tem aquela saída exterior que nós vimos aqui nos slides anteriores, tá bem? Bom, então vamos falar de um por um desses órgãos agora, começando pelos ovários. Então, como eu já disse, os ovários são dois, tá certo? Um par, um do lado direito, um do lado esquerdo. O cara tentando aprender direito e esquerdo, né? Um do lado direito, um do lado esquerdo. Eles têm aí um formato de uma amêndoa, de uma azeitona. Eles são pequenininhos, né? Normalmente, quando saudáveis aí, sem nenhum problema de cistos nem nada, eles têm aproximadamente aí 3 centímetros de comprimento. E eles têm duas funções primordiais aqui ao longo do ciclo reprodutivo feminino. O primeiro deles
é, obviamente, a produção de óvulos, né? Que nós chamamos de óvulos, mas bom, a gente vai chegar lá na próxima aula, né? Mas vamos ficar aqui só na produção de óvulos. E também eles são responsáveis aí pela produção tanto de estrogênio quanto de progesterona, tá certo? Os dois estão altamente envolvidos aí no ciclo reprodutivo feminino, que a gente vai ver já já. Eles, como eu já disse antes, eles são uma região altamente irrigada, tá certo? Então tem bastante vasos sanguíneos chegando aqui. Eles são mantidos nos seus lugares aqui pelo ligamento útero-ovário, beleza? Bom, se a gente fizer um corte e olhar esses ovários internamente, a gente vai ver uma série de estruturas aí que podem ser reconhecidas ao longo do ciclo reprodutivo feminino, né? Mas, bom, de uma maneira mais geral, a parte mais externa, a camada mais externa do seu ovário, que nós chamamos de epitélio germinativo, é onde vão estar os folículos ovarianos que não entraram em desenvolvimento ainda, né? Então, são eles que vão passar pelo processo de amadurecimento e de crescimento. Eu não gosto desse esquema que tem aqui, mas é o único esquema que mostra todas as fases do folículo ovariano dentro do útero feminino, dentro do óvulo do ovário feminino, tá certo? Você dá a impressão de que esse folículo sai andando pelo ovário, não é exatamente o que acontece. Todas essas fases acontecem no mesmo lugar, tá certo? A diferença só é que eles precisam colocar os diferentes estágios em diferentes lugares aqui para mostrar todos eles. Mas imagina que tudo isso é só uma coisa dinâmica que se vai crescendo e acontecendo, tá bom? No mesmo lugar. Bom, você vai ter a região cortical aqui do ovário, uma medula no meio, como eu disse, bastante irrigada, tá certo? E esses folículos aqui é que são responsáveis pela ovulação e a produção dos hormônios, tanto dos estrógenos aqui nos primeiros momentos, né, quanto da progesterona a partir da ovulação. A gente vai ver isso com detalhe daqui a pouco e na próxima aula, tá bem? Bom, então se nós pegarmos aqui a próxima estrutura que nós temos uh, aqui após o ovário, que são as tubas uterinas, tá certo? Bom, a grosso modo, o que as tubas uterinas vão fazer? Elas fazem então a ligação, né, para esse uh, óvulo que for liberado aqui esse ovócito secundário que for liberado aqui do ovário para que ele consiga ter um caminho para chegar até o útero. Certo? Então, a grosso modo, o que acontece, o papel dela é esse, mas ela é interessante porque uma fecundação bem sucedida para que ela tenha chance de implantação e eventualmente de gravidez, a fecundação precisa se iniciar aqui nas tubas uterinas, muito mais, com uma chance muito maior disso acontecer, se isso for aqui nas primeiras 24 horas, onde esse óvulo vai estar aqui nas regiões iniciais aqui da tuba uterina ainda, tá certo? Então, o que vai acontecer? Aqui a tuba uterina tem essas estruturas digitiformes aqui, que nós chamamos de fímbrias, tá certo? Então, o que vai acontecer é que uma vez que esse ovário libera o ovócito secundário ali, né? É, essas estruturas de fímbria, elas têm um movimento, né, digitiforme, assim, e isso cria um fluxo, né, para dentro aqui. Então, essas fímbrias, elas varrem a superfície do ovário e jogam esse ovócito para cá, e vai ser, então, transportado para dentro da tuba. Aqui o procedimento é o mesmo, se ocorra ou não a fecundação dessa célula sexual feminina aqui, tá certo? Mas o que vai acontecer é que aqui dentro dessa tuba uterina, você tem uma série de células, vários grupamentos de células ciliadas que vão se movimentando e vão ajudando no transporte aí
seja do embrião, seja do óvulo não fecundado, tá certo? E também você vai ter movimentos peristálticos da tuba que vão criando um fluxo em direção ao útero, tá? Aqui só se tivesse sido fecundado, por exemplo, o óvulo para ser viável, a gente vai ver com calma isso na próxima aula, mas o óvulo para ser viável, ele teria que ser fecundado aqui nas primeiras 24 horas e ele vai chegar ali ao útero aproximadamente com 5, 6 dias, que é a idade que ele tem ideal para implantação na parede do útero, tá bem? Na sequência, então, o óvulo saiu do ovário, passou pelas tubas uterinas ali, ele chega ao útero, né? O útero, basicamente, então, ele é o lugar onde essa célula ovo, né? Então, onde o embrião ele vai se instalar, né? Ele já começa a divisão na tuba uterina, como a gente viu anteriormente, né? E é aquilo que a gente estava falando logo agora, antes de chegar nesse pedaço, que ele é formado inicialmente por três camadas, né? Uma camada mais interna, chamada de endométrio, uma grande e grossa camada de musculatura lisa, que é chamada miométrio, e o perimétrio envolvendo tudo, tá certo? Mas basicamente a função do útero ela é justamente ser o local de proteção e desenvolvimento desse embrião quando a mulher engravidar, tá certo? É, é um órgão que ele tem mais ou menos aí o formato de uma pera invertida, né? Então uma região mais larga no fundo do útero e mais estreita no colo, deixa eu pegar aqui, ó, voltando no bastante, tem uma região mais larga no fundo e uma região mais estreita aqui na região mais distal dele, tá certo? E ele é dividido aí, então, nessa parte mais ampliada que nós chamamos de fundo, o corpo do útero, onde ocorre uma funilação, e o colo do útero aqui no comecinho. Na parte mais próxima da vagina, que é por onde o bebê vai passar no momento do nascimento, tá certo? Esse tecido, principalmente o endométrio, tá certo? Ele vai sofrer alterações muito acentuadas durante o ciclo menstrual mensal. Então, ele vai sofrer um processo muito grande de irrigação sanguínea, proliferação e, no caso de não gravidez, de descamação. Então, é um órgão que mensalmente sofre aí uma grande quantidade de alterações, tá? Juntamente com as variações hormonais femininas. E o mais interessante aqui é que a gente fica pensando, né, por que vamos precisar de músculo no útero, é justamente para o momento do nascimento, né? Lembra que a gente já deu exemplo 2 aulas atrás sobre o funcionamento da ocitocina, que é um hormônio de feedback positivo, né? Então, a gente imagina aí o útero, ele tem uh, uh, mesmo durante a gravidez, ele sofre drásticas mudanças em seu tamanho, né? Então ele pode passar do tamanho de uma pera a aproximadamente o tamanho de uma melancia em coisa de alguns meses. Então a mulher passa aí por grandes transformações ao longo da gravidez, tá bem? Mas basicamente do útero é isso. A fecundação nós vamos ver na próxima aula, né? Mas só para dar uma pinceladinha, uma vez que o ovosta é liberado, ele tem que ser fecundado logo aqui nas primeiras partes da tuba uterina para migrar e sofrendo suas divisões e chegar num determinado estágio aqui no útero para que ele poder se implantar no endométrio e aí sofrer o seu desenvolvimento normal, tá bem? Bom, por fim, aqui nós vamos ter a parte mais externa do aparelho genital feminino, que é a vagina, e a vulva, que é o nome do conjunto como um todo. Tá certo? A vagina ele é uma
ela é uma estrutura tubular, ela é uma estrutura muscular também, né? Tem uma série de músculos aqui. A função da vagina, elas são três, né? Ao longo da vida da mulher. Uma delas é para servir de local de passagem para o bebê durante o parto. A outra dela também é para permitir com que o fluxo menstrual seja eliminado mensalmente, no caso de não de um insucesso na fertilização de um óvulo, né? E também é o órgão que recebe o pênis durante o ato sexual para facilitar para facilitar com que os espermatozoides cheguem o mais perto possível da, uh, do local de fecundação, tá certo? Então, o que a vagina faz, ela recebe o pênis e uma vez que quando durante o ato sexual ocorre a ejaculação, né, ela garante com que esses espermatozoides cheguem aqui o mais próximo possível do colo do útero para poderem passar e nadarem até a região aí da tuba uterina, onde vão, teoricamente, fecundar o óvulo, tá certo? Uma coisa interessante aqui é que depois da puberdade, o que acontece é que a, a, a vagina, que ela é toda colonizada por uma série de bactérias, né? Bactérias simbiontes e benéficas, só que o que vai acontecer aqui é que você tem uma secreção de glicogênio aqui, né, como fonte de energia para essas bactérias, só que é uma região aqui com pouco oxigênio, então vai acabar fazendo a fermentação lática desse glicogênio e isso vai resultar na produção de ácido lático, o que confere um pH ácido aqui para o meio vaginal, tá certo? Esse pH ácido protege a vagina da proliferação da grande maioria de micro-organismos patogênicos, né, eventualmente que possam tentar se proliferar ali, mas isso também faz com que esse ambiente mais ácido ele seja também tóxico para os espermatozoides, né? Essa situação ela é balanceada, justamente, se vocês se lembrarem da aula passada, quando a gente falou que o pH do sêmen e principalmente das secreções da glândula da vesícula seminal, eles são levemente alcalinos, justamente para tentar neutralizar a acidez da vagina e dar uma sobrevida para os espermatozoides poderem sobreviver até eles migrarem aqui do colo do útero até para dentro da região uterina. Tá bem? Bom, com relação ao ciclo reprodutivo feminino, diferente do ciclo reprodutivo masculino, né, em que nós temos ali a produção do hormônio luteinizante e para a produção de testosterona e do hormônio folículo estimulante para a produção de espermatozoides, aqui na mulher esses hormônios já vão fazer um papel levemente diferente, né? De novo, eles estão sendo controlados pelo hipotálamo, né? O hipotálamo controla a adenopófise a fazer a liberação desses dois hormônios, do FSH e do LH, né? O hormônio folículo estimulante, então ele vai estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos, dando início assim à produção dos hormônios e o início do ciclo reprodutivo feminino, e o hormônio luteinizante, que é um hormônio que vai ter um pico ali no meio do ciclo que vai estimular a ovulação, tá bem? Bom, então vamos olhar aqui o ciclo reprodutivo feminino. Nós temos aí uma série de variações. Eu vou deixar, para simplificar um pouquinho a nossa vida, eu vou deixar os hormônios do hipotálamo de fora desses gráficos aqui, mas vocês tenham então a ideia de que sempre vai acontecer lá no hipotálamo. Certo? O hipotálamo manda a hipófise manda o ovário, tá? Bom, só para facilitar. Então, num primeiro momento, nós vamos chamar aí no ciclo reprodutivo feminino de fase menstrual. Então, por padrão, por definição, o ciclo menstrual, o ciclo reprodutor feminino, ele se inicia no primeiro dia de menstruação, tá certo? Então, no dia 1, começa aí o que nós chamamos de ciclo, né? Vai ter uma duração
de média, tá? Também é didático, pode ter variações aqui, mas uma duração média aí de 28 dias. Bom, então vamos lá. O que vai acontecer num primeiro momento é que você vai ter a mulher, então, nesse momento, ela, no primeiro dia de ciclo, ela está menstruando, ou seja, se a mulher está menstruando, quer dizer que a função do ciclo reprodutivo, que era produzir, fazer com que a mulher engravidasse, ela não funcionou, tá certo? Então, se ela não funcionou, nós temos que dar início a um novo ciclo. Então, no útero, a mulher está descamando, está liberando aquele tecido morto agora para ser eliminado, e vamos dar início a preparativos de um novo ciclo. Então, o que vai acontecer? Os hormônios, veja aqui, tanto os estrógenos quanto a progesterona, né, eles estão em níveis muito baixos. E esses níveis muito baixos, eles vão fazer com que né, hipotálamo, depois hipófise, liberem aí a produção do hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio folículo estimulante, ele vai começar a subir, e o que ele vai fazer é que ele vai estimular o desenvolvimento de alguns folículos ovarianos lá no ovário. Conforme esses folículos vão se desenvolvendo, um deles se torna dominante, os outros degeneram, tá certo? Mas junto com esse aumento de tamanho e a proliferação desse folículo dominante, ele vai passar a produzir, então, estrógeno. Então, você pode perceber que ao longo da fase menstrual aqui, que vai durar de 1 a 7 dias, mais ou menos, né, você tem um aumento dos níveis de hormônio folículo estimulante e isso vai causar um aumento do estrógeno, dos níveis de estrógeno no sangue feminino, tá certo? Esse aumento dos níveis de estrógeno aqui, ele vai também causar um arco de retroalimentação e vai estabilizar a produção do hormônio folículo estimulante, ou seja, não precisa estimular mais folículos, já temos um dominante e ele já está produzindo os hormônios, tá certo? Então, vai acontecer que esse folículo que se tornou dominante, ele começa a continuar a aumentar, nós vamos chamar aqui de fase folicular, tá vendo? Então, os níveis de estrógeno continuam subindo, a progesterona continua lá embaixo, tá certo? Nesse primeiro momento, ela não tem muito efeito. E mais ou menos ali, perto do 12º, 13º dia de ciclo, né? O que vai acontecer aqui é a alta desses estrogênios aqui, ele vai causar um pico de hormônio luteinizante. Então, reparem, o hormônio luteinizante, ele estava lá no nada, tá certo? Baixinho, de repente, ele, bum, dá um pico e sobe. Esse pico de hormônio luteinizante é o que vai estimular a ovulação. A ovulação então, seria a liberação do ovócito secundário, que está ali naquele folículo, né, para que ele possa ser fecundado. Então, você tem o pico e um dia depois vai acontecer a ovulação, aqui, mais ou menos com 14 dias, tá certo? Depois desse momento, atingiu o pico aqui, né? Também é o pico de estrógeno, né? E a partir do momento em que o organismo feminino liberar esse ovócito, o que vai acontecer é que as células que sobram ali do folículo, né, elas passam a se chamar corpo lúteo, que é uma estrutura que agora ela vai ser responsável pela produção também de progesterona. Então, vejam, ó, você tem o pico de hormônio luteinizante, agora ele vai cair, ele termina o papel dele, né? Nesse momento aqui, é só isso aqui, a ovulação. E agora, as células que antes estavam produzindo grandes quantidades de estrogênio passam a aumentar muito a sua produção de progesterona. A progesterona vai ter uma ação direta ali no útero, que a gente vai ver já já, mas basicamente ela vai manter aquele tecido muito rico e muito irrigado, preparando o corpo para receber o óvulo fecundado, certo? A partir do 14º dia, nós vamos chamar então aqui que o organismo feminino entrou na fase luteínica, né? Que é justamente após o pico de hormônio luteinizante, e aí mas a gente vai ver já já, mas a gente vai ter dois caminhos para frente.
um deles está relacionado, né, a partir do 21º dia, 22º dia aqui, está relacionado com a fecundação do óvulo, e o outro está relacionado com a não fecundação do óvulo. Tá bem? Vamos ver com o outro esquema aqui, que eu acho que ele é mais interessante para a gente aprender. Então vamos lá. Ó, o que vai acontecer aqui? Vamos imaginar a seguinte situação. Ó, então, nesta parte do gráfico, eu estou olhando os níveis de hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Tá certo? E aqui, o que esses hormônios vão fazer no ovário. Tá certo? Nessa parte de baixo é o seguinte, conforme essas estruturas foliculares vão se desenvolvendo, elas vão produzindo primeiro estrógeno, depois progesterona. Então, esse influencia o ovário vai produzir esses hormônios de estrógeno e progesterona, e isso vai ter uma ação, um efeito lá no útero, tá certo? Então, agora é um negócio mais intrincado, um que mexe no A, que mexe no B, e o B que mexe lá no C. Então, vamos lá. Começamos. Dia 1. Dia 1 do nosso ciclo aqui é o dia, primeiro dia é o primeiro dia de menstruação, tá certo? A mulher está menstruando, ela não está grávida. Se ela não está grávida, o corpo inicia a preparação para um novo ciclo reprodutivo. Então, o que vai acontecer? Aquele ovócito, aquele óvulo que foi liberado na última menstruação não foi fecundado. Então, o organismo começa a preparar um novo óvulo para tentar ser fecundado. Como isso vai acontecer? Lá a sua adenipófise começa então a aumentar a produção de um hormônio chamado FSH, hormônio folículo estimulante. O que o hormônio folículo estimulante vai fazer? Vai estimular alguns folículos a se desenvolverem. O que é um folículo? Um folículo nada mais é do que a sua célula que está sofrendo meiose, tá certo? Então, a gente vai ver com calma na próxima aula, né? Mas ela começa em mulheres, a meiose começa e para na meiose 1, tá certo? Vai terminar somente se for fecundado. Então, o que vai acontecer aqui? E essa gameta, essa célula que está em meiose, ela é circundada por um grupo de células aqui auxiliares, foliculares, que tem função tanto de nutrir esse gameta em formação, quanto de produzir os hormônios, tá certo? Então, o que o hormônio folículo estimulante vai fazer? Lá no ovário, ele vai estimular alguns, de 10 a 20 folículos a começarem a se desenvolver, tá certo? Só que somente um deles, normalmente somente um deles vai se tornar dominante, os outros vão degenerar, né? E por se desenvolver, o que eu quero dizer? Essas células auxiliares aqui, elas vão começar a se multiplicar, a se dividir, e esse folículo vai começar a aumentar de tamanho. Perceba aqui, então ele vai começar a criar espaços internos nele aqui, e vai começar, então, conforme ele vai se desenvolvendo, essas células auxiliares vão aumentando os picos, a quantidade de estrógeno no sangue, tá bom? Então, vamos lá. O folículo estimulante estimula o folículo se desenvolve e passa a produzir estrógeno. Esse aumento do nível de estrógeno, ele começa já num primeiro momento, lembra? Então, descamou aqui, né? Durante a menstruação, descamou o endométrio, e agora ele começa o que nós chamamos de uma fase proliferativa, ou seja, você tem uma nova multiplicação, a produção de novas células aqui no endométrio, preparando um tecido novinho, caso a mulher engravide o óvulo seja fecundado neste ciclo, tá certo? Então, até 13 dias, mais ou menos, você tem aqui o pico de estrógeno, tá certo? Isso aqui vai se desenvolvendo para receber, vai proliferando e vai aumentando aqui, vai renovando esse tecido. Este pico de estrógeno vai fazer um sinal lá na hipotálamo e na hipófise e vai levar a um pico de hormônio luteinizante. Perceba aqui, no 13º dia, mais ou menos, você tem esse pico de hormônio luteinizante. Esse pico de hormônio luteinizante vai fazer duas coisas. Vai botar a meiose desse ovócito
ovócito aqui em tração, tá certo? Ele estava parado na, em prófase 1, agora ele finaliza a prófase 1, mas ele vai somente até a prófase 2 aqui, vira um ovócito secundário, tá certo? Ainda não acaba a meiose nesse momento, né? E esse pico de hormônio luteinizante, ele também vai causar aqui a ruptura desse folículo, né? Então, essas células foliculares auxiliares que estavam aqui, esse folículo vai se romper e esse ovócito secundário vai ser liberado ali na região da tuba uterina. Lembra? As fímbrias vão varrer esse ovário e vão jogar esse ovócito secundário para dentro da tuba uterina, tá certo? A partir do momento em que você tem a ovulação aqui, né, essas células foliculares agora sem o ovário, sem o ovócito, elas param, elas mudam um pouco a sua produção. Então, em vez de produzir estrógeno, elas passam a produzir altas quantidades de progesterona, né? E aí ele passa a se chamar de folículo, ele passa a se chamar corpo lúteo. Por isso o nome de hormônio luteinizante, que é o hormônio que transforma o folículo em corpo lúteo, tá bem? Daí que vem o nome. Esse corpo lúteo, o que ele vai fazer? Que a gente vai chamar agora que aqui nós estamos na fase luteínica, né? Ele vai estimular essa progesterona e essa progesterona lá no útero, ela vai muito aumentar a irrigação sanguínea neste tecido aqui, né? E isso vai fazer com que grandes quantidades de nutrientes cheguem e essas células agora elas estão prontinhas. Nesse momento aqui, entre 14 e 21 dias, né, esse tecido aqui ele está prontinho para receber o óvulo fecundado, já o embrião, para a implantação, certo? E aqui nós vamos ter dois caminhos a partir desse momento. O primeiro caminho é o seguinte: se o ovário, nessa parede uterina aqui, prontinha para receber o embrião, se ocorrer a implantação do embrião, o que vai acontecer? No momento em que o embrião inicia a nidação aqui, ele também libera um hormônio chamado hormônio da. Vou botar lá um hormônio da. Eu sempre esqueço o nome dele, não tem importância. HCG, tá certo? É o HCG. O que esse HCG vai fazer? Ele vai fazer um feedback aqui para o ovário dizendo: olha, o embrião está implantado. Então, continue produzindo progesterona. Então, esse corpo lúteo ele vai sendo nutrido, ele continua a ser nutrido, tá certo? Aqui nessa fase. E isso vai fazer com que ele continue produzindo progesterona. Esta irrigação sanguínea aqui continua esse nível ficar alto. Em algum momento mais para frente, a placenta vai assumir a produção de progesterona, tá certo? Mas num primeiro momento vai alto aqui, então vai essa condição de bastante irrigação sanguínea aqui vai simplesmente fazer com que o embrião tenha condições de continuar o seu desenvolvimento, tá certo? Então isso vai, em algum momento troca pela produção da placenta, mas vai até o final aí com essa parede uterina muito bem irrigada, muito bem nutrida, né? Depois tem toda a formação da placenta e tudo mais, mas é assunto para outra disciplina, né? Então, até o bebê nascer. O segundo caminho que nós temos é o seguinte: caso não haja a implantação do embrião nesta parede uterina aqui, aí nós temos a quebra de um procedimento, tá certo? Aquele HCG não vai ser produzido. Com o HCG não sendo produzido, você não tem o feedback para manutenção do corpo lúteo. Sem a manutenção do corpo lúteo, o que vai acontecer? Ele vai começar a morrer e os níveis de progesterona vão começar a diminuir. Com a diminuição dos níveis de progesterona, você vai cortar o aporte sanguíneo desse tecido e essas células aqui elas vão começar a morrer. E mais ou menos lá para 28 dias, esse tecido vai começar então agora a descamar e a mulher começa a menstruação. No momento em que ela começa a menstruação, o ciclo volta para cá e tudo começa novamente. Tá bom? Bem,
Por fim, agora, pessoal, só falta a gente falar de um último passo, né? Ainda que, tá bom, nós já falamos da sistema genital masculino, do sistema genital feminino, agora só está faltando falar da parte final, que é justamente a relação sexual. Bom, no homem, né, então a parte da relação sexual, ela vai compreender, né, a fase da ereção do pênis, né, precisa o pênis estar ereto para poder penetrar a vagina e depositar os espermatozoides, tá certo? Essa ereção, ela pode acontecer por estimulação psíquica da pessoa, né, ou por estimulação física, né, dos genitais, faltou física aqui, né, e na sequência vai acontecer a emissão do sêmen, né, que nada mais é do que a contração no momento da ejaculação, né, você vai ter a contração do epidídimo e dos canais deferentes, que vão trazer os espermatozoides até a uretra. Você tem toda uma contração ali da musculatura lisa no redor ali também, e você vai juntar nesses espermatozoides as secreções da vesícula seminal e da próstata, e isso vai dar aí a formação do sêmen, né? E aí vai acontecer junto com a ejaculação, e é quando que a ejaculação que nós chamamos que é quando o sêmen é jogado para fora do corpo através da uretra. Obviamente, isso vem com uma série de reações prazerosas, né? Junto com a ejaculação vem a sensação de orgasmo, e isso é nada mais do que uma recompensa aí evolutiva, né, para estimular o ato sexual. Tá? Então, no homem é basicamente a ereção seguida da emissão. Já na mulher, a gente vai ter uma coisa relativamente parecida. A excitação sexual da mulher ela é mais acontece de uma maneira normalmente de uma maneira mais lenta, tá certo? Ela também vai precisar aí de estímulos psíquicos, também pode acontecer por estímulos físicos, né, da parte da genitália externa, particularmente ali do clitóris, que é uma região altamente inervada e é uma região altamente sensível, tá certo? No momento da excitação da mulher, então, o que vai acontecer ali é um entumecimento, né, um entumecimento desses órgãos genitais e a lubrificação da vagina, né, por parte de uma série de glândulas que vão produzir secreções ali, tanto na parte interna quanto na parte externa da vagina. Essa secreção ela tem como função primordial, então, facilitar a penetração e facilitar os movimentos do pênis, né, dentro da vagina, e essa movimentação vai levar a uma maior excitação do homem, que culmina com a eliminação, a ejaculação, né, a emissão do sêmen, tá certo? Esse sêmen ele é depositado na vagina, então o mais próximo possível ali do colo do útero, né? E esse colo do útero, justamente porque é a região mais próxima ali. Lembrem, a região da vagina é uma região que ela tem um pH ácido, um pH que não é muito amigável aos espermatozoides. Então, quanto mais próximo do útero esses espermatozoides forem depositados, menor tempo a essa exposição ao ambiente não amigável eles vão ter, aumentando a chance aí de, uh, de que esses espermatozoides migrem pelo colo uterino e passem ali e vão sofrer o resto do processo que nós vamos falar na próxima aula. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Nós nos vemos daqui uma semana na nossa próxima aula de gametogênese, fecundação e nidação. Tá bem? Um abraço e até mais.